Metas são o ponto de partida para os ajustes estruturais que precisam acontecer antes da implantação dos novos modelos. Por quê? Porque todos os outros ajustes dependem das metas. As métricas dependem das metas. Afinal, a forma como mediremos depende do que será medido. Os processos dependem das metas. O que nós precisamos fazer de diferente depende do que queremos atingir de diferente. A estrutura e a equipe dependem das metas. Quantas e quais pessoas depende do que essas pessoas têm que alcançar. Até o portfólio depende das metas. Sim, embora muitos pensem o contrário, é o resultado desejado que define quais novos componentes você deve ter no seu portfólio ou quais precisam sair. Não existem alterações de modelo sem que existam alterações de metas. E não falamos de mudanças quantitativas de metas, e sim mudanças qualitativas. Estamos falando em atingir metas que não faziam parte do modelo anterior, o que muitas vezes vem acompanhado de deixar de lado algumas metas que não fazem mais sentido. Muitos projetos de transformação falharam por não terem sido capazes de definir corretamente todas as metas e métricas envolvidas nessa transformação, o que impediu essas empresas de implantar todos os ajustes que eles deviam ter feito. Quando pensamos em metas apenas como os resultados finais a serem alcançados, isso pode não ser tão claro, mas existem vários outros tipos de metas e boa parte delas sequer percebemos. As metas mais comuns, aquelas que todos nós lembramos, são, por exemplo, as metas financeiras, como metas de receitas da empresa ou as metas ligadas a crescimento ou, por exemplo, também metas ligadas à lucratividade. São todas metas ligadas ao negócio como um todo. É a meta que o empresário está de olho. Mas também, em termos financeiros, existem metas comerciais, que são muito famosas, como metas de vendas, ou metas de novos clientes, ou metas regionais e assim por diante. Todos pensam nessas metas, mas existem outros tipos de metas. Por exemplo, existe um conjunto grande de metas operacionais. Por exemplo, a gente tem aqui as metas de produção, novos produtos, quantidades por tempo. A gente tem também metas como as metas de entrega, delivery. A gente tem também metas de serviços, de atendimento, os famosos SLAs. Existe todo um conjunto desse tipo de meta. Também existem outras metas que a gente chama de metas externas, que não dependem da gente para medir. Por exemplo, as metas de adoção pelos nossos clientes das nossas tecnologias, ou as metas de satisfação com essas tecnologias, ou mesmo metas como a meta de engajamento. Essas metas elas têm alguma subjetividade e não dependem só de nós. E também existem algumas metas temporárias, metas só para determinados períodos, tipicamente, por exemplo, metas de transição. Então, durante a transição, a gente vai ter, por exemplo, metas de capacitação da equipe em novas tecnologias, meta de revisão de processos, metas de ajuste de sistemas, ajustes de websites e uma série de outras. Metas que vão valer só para o período de transição e depois elas deixam de fazer sentido. Cada uma dessas metas tem uma ou mais métricas associadas a ela. E é muito comum que essas metas tenham uma relação de dependência, ou seja, para atingir uma delas você precisa ter atingido uma ou mais das outras metas. Por exemplo, as metas de crescimento só são atingidas se eu atingir, por exemplo, as metas de receitas. Mesma coisa com as metas de lucratividade. Por sua vez, as metas de receitas dependem das metas de vendas. Se eu não atingir as metas de vendas, eu provavelmente não chego na receita desejada. Mas também existem relações diretas entre essas metas financeiras e, por exemplo, metas operacionais. Você depende para atingir muitas vezes as metas financeiras de metas de produção serem atingidas ou de certas metas de atendimento que podem impactar em vendas futuras. Essas metas operacionais, por sua vez, muitas vezes dependem de outras metas. Por exemplo, para atingir a meta de atendimento, eu tenho que atingir certas metas de satisfação dos clientes.
E é muito comum que em períodos de transição, todas essas metas dependam das metas temporárias. Então, eu só vou começar a atingir novamente as minhas metas de venda e de receita depois que eu tiver atingido as metas de capacitação, revisão de processos e assim por diante. Então, existe um conjunto de encadeamentos e pré-requisitos que tem que ser entendidos para que a gente consiga fazer um bom desenho de transição. Inclusive, muitos dos pré-requisitos das metas são o que nós chamamos de metas secundárias, que muitas vezes estão implícitas, não são mencionadas e nem são analisadas com muito cuidado. Acontece que várias das maiores mudanças durante as transições estão exatamente nessas metas secundárias que costumam ser esquecidas. Para exemplificar, vamos pensar numa loja física que vende sofás. E essa empresa está fazendo uma transição, ela está se tornando uma loja online de venda de sofás. O portfólio é o mesmo, mas o modelo de negócio sofreu uma grande transformação. Se a gente olhar simplesmente para as metas primárias, a meta primária da loja física era vender sofás. Algumas variações, mas basicamente era disso que a gente estava falando. E a meta primária da loja online é exatamente a mesma: vender sofás. Se a gente olhasse só as metas básicas, primárias e óbvias, a gente não veria diferenças. Mas se a gente for para o segundo nível, sem entrar no detalhe das metas do modelo físico, a gente vai perceber enormes diferenças nas metas secundárias. Por exemplo, a loja online precisa ter metas de page views. Se você não trouxer usuários para o site, você não vai vender. Ela tem metas de retenção dos clientes dentro do site. Ela também tem que ter metas de conversão desses visitantes para compradores e muitas outras, como por exemplo metas de desempenho do site. Se ele estiver lento, você perde clientes e assim por diante. Coisas que a loja física nem sonhava em se preocupar e que são metas fundamentais para atingir a meta primária, que é vender sofá agora no mundo online. Se você não é capaz de pensar nas novas metas que a sua empresa vai precisar estabelecer por causa da transformação, ou se ainda não achou uma forma de medir isso, provavelmente é hora de rever o que você definiu e pensar um pouquinho melhor nesse novo modelo. Só vá adiante se as novas metas e métricas estiverem muito claras e se elas forem suficientes para que as metas financeiras sejam atingidas. Afinal, esse é o objetivo de toda a transformação corporativa. Até o final desse workshop, cada um dos tópicos e fases fará referência a um conjunto de metas e métricas. Isso vai ajudar a gente a vincular cada grupo de ações aos seus objetivos práticos.